Vamos ser diretos. Dinheiro de emergência na poupança. Isso é ver o dinheiro derreter um pouquinho todo dia. E a perda, olha, não é pequena. A diferença entre colocar a grana no lugar certo e no lugar errado pode, literalmente, custar meses de trabalho jogados no lixo. Mas e se existe uma opção que é mais segura que os grandes bancos e que ainda por cima rende muito mais? É exatamente isso que a gente vai descobrir nesta análise. O nosso roteiro aqui é bem simples e direto. Primeiro, a gente vai entender qual é o maior erro que as pessoas cometem. Depois, vamos criar as regras do jogo, sabe? Os 3 filtros essenciais. Aí a gente coloca os principais concorrentes frente a frente e, no final, todo mundo sai daqui com um plano de ação claro para proteger o seu dinheiro. Então, vamos começar pelo erro número 1. Aquele que é o mais comum de todos e que, de forma silenciosa, vai destruindo o patrimônio de milhões de brasileiros. É a famosa armadilha da poupança. E essa é a verdade nua e crua. A inflação, que nada mais é do que o aumento geral dos preços, ela corrói o poder de compra. Aqueles R$ 100 que hoje compram certas coisas, amanhã, já não compram mais. Então, manter o dinheiro parado na poupança é como tentar encher um balde que está furado. A gente se esforça, coloca mais água, mas ela continua vazando devagarinho, em silêncio. Ok, entendemos o problema. Agora, como é que a gente acha a solução? Antes de sair escolhendo qualquer coisa, a gente precisa definir as regras. O lugar da reserva de emergência tem que ser um verdadeiro porto seguro. E para isso, ele precisa passar, sem choro, por 3 filtros obrigatórios. E aqui está o ponto que muda completamente o jogo. Pensa só nesses 3 filtros como se fossem os guardiões da tranquilidade financeira. É inegociável. Primeiro, segurança máxima. Segundo, liquidez imediata. Ou seja, precisou do dinheiro, ele tem que estar na mão no mesmo dia. E terceiro, tem que render acima da inflação. Senão a gente volta para o problema do balde furado. Se o investimento falhar em um único desses pontos, tá fora. Não é uma reserva de verdade, é uma armadilha. Bom, com as regras bem definidas, vamos agora colocar os principais concorrentes à prova. Começando, claro, pelos bancos digitais, que hoje dominam o mercado. Com mais de 130 milhões de clientes, não dá mais para chamar o Nubank de startup, né? É uma verdadeira potência. E a principal ferramenta que eles oferecem para a reserva de emergência são as famosas caixinhas. Olha só, a opção padrão do Nubank já rende 100% do CDI. E o que é o CDI? Pensa nele como a taxa de juros que os bancos usam entre si, é uma ótima referência para a gente. Além disso, tem a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que é basicamente um seguro que protege até R$ 250 mil caso o banco quebre. Mas o ponto que quase ninguém percebe é a tal da opção Turbo. Para os primeiros R$ 10 mil, o rendimento pula para 120% do CDI. Isso a torna uma das mais rentáveis do mercado para esse valor inicial. Agora, subindo um degrauzinho na rentabilidade, a gente encontra o PicPay, que já oferece 102% do CDI. Mas se o objetivo for espremer cada centavo de rendimento, aí o Sofisa Direto se destaca, entregando 105% do CDI. E claro, ambos também são protegidos pelo FGC, o que dá aquela segurança que a gente precisa para passar no nosso primeiro filtro. Até agora a gente falou de bancos. Todos eles são seguros, todos protegidos. Mas, e se existisse algo ainda mais seguro? Uma opção que é literalmente o investimento mais seguro de todo o Brasil. A resposta para essa pergunta é um sonoro sim. E ela leva a uma verdade que a grande maioria das pessoas simplesmente não conhece sobre segurança financeira aqui no país. A resposta é o Tesouro Selic. E a lógica por trás disso é bem simples, na verdade. Quando se investe num banco, o dinheiro está sendo emprestado para o banco. Quando se investe no Tesouro Selic, o dinheiro está sendo emprestado para o governo brasileiro. E aí vem a pergunta, quem é que tem a maquininha de imprimir dinheiro? Pois é, o governo. Por isso este é considerado o investimento com o menor risco do país. É a base de toda a pirâmide de segurança financeira. Para qualquer pessoa que ainda tem aquele receio de sair da poupança, este aqui é o primeiro passo perfeito. É o degrau mais seguro que se pode dar. E tem um detalhe importante. A taxa de custódia só é aplicada em valores acima de R$ 10 mil, o que o torna muito, mas muito atrativo para a maioria das reservas de emergência. Ok, a teoria é ótima, mas vamos ao que realmente interessa. Números. Nós pegamos R$ 10 mil, colocamos em cada uma dessas opções e deixamos lá rendendo por 12 meses. O resultado, bom, ele pode surpreender. Só de bater o olho no gráfico, a diferença já fica gritante. Dá uma olhada em como a opção Turbo do Nubank se destaca, mostrando o poder que um rendimento um pouquinho maior tem no final de um ano. Agora vamos ver os números exatos. Aqui estão os números, preto no branco. As diferenças podem até parecer pequenas no dia a dia, mas com o tempo elas vão se acumulando. Mas vale lembrar, e isso é crucial, rendimento não é o único fator. A segurança e a facilidade de acesso contam e muito na hora da decisão.
E agora vem a parte que quase ninguém conta. Sobre todo o lucro que se tem nesses investimentos, existe um sócio obrigatório, o leão, o imposto de renda. Entender como ele funciona é fundamental para não ter surpresas desagradáveis lá na frente. A principal lição aqui é que o tempo joga a nosso favor. Quanto mais tempo o dinheiro fica investido, menor é a mordida do leão sobre os lucros. A alíquota vai caindo de 22,5% para apenas 15%. A reserva, claro, é para emergências, mas se a emergência não apareceu, o tempo está trabalhando para a gente. Certo, com toda essa informação na mão, como é que se decide, na prática, onde colocar o dinheiro? Vamos simplificar. Se a prioridade número 1 for segurança máxima, mas máxima mesmo, sem discussão, a resposta é Tesouro Selic. Se a busca é por um equilíbrio entre facilidade de uso no dia a dia e um bom retorno, as caixinhas do Nubank são perfeitas. Agora, se o foco é em maximizar cada centavo, tirar o máximo do rendimento, aí o Sofisa Direto é a melhor escolha. E aqui vai a dica de ouro. Não precisa escolher um só, dá para diversificar, ter o melhor dos dois mundos. Um pouco na segurança do tesouro e outro pouco na agilidade de um banco digital. E no fundo é sobre isso. O objetivo aqui não é o rendimento em si, mas a tranquilidade. É ter a certeza de que, aconteça o que acontecer, existe uma rede de segurança ali pronta para amparar. É literalmente o preço da paz. No fim das contas, tomar as rédeas da própria reserva de emergência é o primeiro grande passo para a independência financeira. A escolha que é feita hoje vai determinar quem está no comando do futuro. Afinal, quem domina o próprio dinheiro, domina o próprio destino.